Cada sistema produz uma enorme quantidade de conhecimento que está relacionado diretamente com ele. Mas eu vou mostrar no quadro. Aqui está o padrão dos 7 círculos da flor da vida. E essas esferas azuis afora são todos os círculos completados. Quando o círculo está completo, existem 6 vértices. Aqui, então são 6 vértices. Quando nós extraímos a Vesica Piscis, nós vemos 3 círculos que se chamam a forma mais sagrada, mais santa que já existiu. Por quê? Porque é o fim da árvore frutal e essa forma se chama fruta da vida. Esta fruta da vida é a base fundamental que criou a base de toda a existência da nossa realidade. Todos os círculos deste padrão são 13 círculos femininos. E com estes 13 círculos femininos existem mais 13 formas onde se pode sobrepor sobre os círculos linhas retas. Se nós colocarmos 13 linhas retas sobre estas esferas, iremos obter padrões que criam tudo o que existe, com exceção de 2 formas, o globo da vida e a força Taurus, ou a força tiroidal, ou o signo da origem, que é o signo rúnico Tirodignbur. Eu vou tentar demonstrar isso. Vamos lá. Vamos chamar essas 13 esferas de sistemas formacionais. Por quê? Porque existem 13 sistemas informacionais relacionados com tudo isso. Estes sistemas, eles estão relacionados com uma enorme quantidade de conhecimento. E tudo está relacionado a ele. Mas, para ficar uma compreensão mais fácil, eu vou demonstrar apenas 4, porque já é o suficiente. Primeiro, vamos conectar todos os círculos em linhas retas até o centro e, se nós fizermos isto, obteremos este padrão. Em todo o universo se conhece esse sistema como cubo de Metraton. É o padrão básico da criação de toda a existência. Por isso, a ligação entre a Vesica Piscis através da primeira esfera, porque através da primeira esfera vai criando a estrela de Davi. Quando estudamos a geometria sagrada, sabemos que existem 5 formas que são unidas na existência e que essas formas são cruciais para entender toda a geometria sagrada. E essas formas são os chamados 5 sólidos platônicos. Já estudamos isso nas aulas anteriores. O mais conhecido é o cubo. Ele é um sólido platônico que tem várias características. E uma delas é que suas faces são do mesmo tamanho, ou seja, então esse quadrado tem um quadrado dentro do outro, porque cada face do cubo em 3 dimensões é um cubo. Bom, mas dentro do cubo existe um ângulo, e este ângulo é o ângulo de 90 graus. E todas as pontas que saem de dentro dele cabem diretamente dentro de uma esfera. Todos os pontos que saem de dentro desse cubo cabem e caem dentro de uma esfera. Por quê? Porque, de acordo com
o critério que já existe, existem outras 4 formas que também cabem dentro do mesmo critério, ou seja, dentro de uma esfera, e é o tetraedro. E a outra é o octaedro, que tem 8 caras triangulares, todas com todas as faces iguais. A outra é o icosaedro, que também tem 20 triângulos, a mesma longitude, o mesmo ângulo e também cabe dentro de uma esfera. Então, notamos que aí se segue um padrão, e o padrão é a esfera. A forma única é o pentágono. Por quê? Porque ele tem a mesma longitude e também cabe dentro da esfera, mas ele é um pentágono. Vamos descobrir a fonte desses 5 sólidos, porque penta 5, 5 formam 1 e 1 é perfeito. Vamos descobrir a fonte desses 5 sólidos platônicos. A fonte desses 5 sólidos platônicos é exatamente uma forma geométrica. E esta forma geométrica existe nela pontos. E esses pontos formam não só a estrela de Davi, mas também forma o cubo. E formando a estrela de Davi e o cubo, nós temos a ligação entre 6 esferas, e essas esferas fazem a estrela de Davi. E a estrela de Davi é a estrela de Israel. E a estrela de Israel é o aprisionamento espiritual. Por quê? Porque liga o centro às outras esferas das pontas. Nessa forma, nós estamos vendo 5 sólidos platônicos. E lá no centro, nós estamos visualizando um hexágono. Aqui vemos também um cubo. Vemos um cubo dentro de um cubo. Aqui, as linhas retas estão pontilhadas, porque lá atrás nós notamos que existe um cubo. Aí está o cubo. E o cubo tem linhas que passam por trás. E é o que essas linhas que passam por trás do cubo? É exatamente a estrela tetraédrica. E esta é um objeto de 3 dimensões. Agora que nós já vimos a estrela tetraédrica com 3 dimensões, vamos estudar as linhas do cubo de Métratron. Agora, o que você está vendo aqui é um octaedro. E se colocarmos um octaedro em uma superfície plana, atrás dessa forma, vai existir 4 linhas que irão formar um octaedro. Então, matematicamente, esta forma irá formar uma estrela dentro de um cubo, que é a mesma forma do octaedro. Vamos visualizar. Então, se nós colocarmos o octaedro em uma superfície plana e ligarmos as linhas, atrás desta forma nós teremos o quê? Um octaedro. Então, matematicamente se forma a estrela de Davi dentro do cubo e também tem a mesma forma do octaedro. O cubo de Métratron, as linhas de trás são as mais claras, são as mais clarinhas. Quando nós ligamos essas linhas,
quando nós ligamos as linhas do cubo de Metraton, nós teremos um icosaedro. E se olharmos lá na parte superior do icosaedro, nós veremos também um pentágono. E por que um pentágono? Porque uma ponta se une à outra. Uma ponta se unindo à outra, 5 faces, um pentágono. Bom, esta pontinha lá de cima é a parte superior do cubo de Metraton. Logo nós concluímos que o icosaedro é o cubo de Metraton. Por exemplo, vejam essa imagem, esta pintura. Nesta pintura tem um icosaedro. Esta aqui é uma pintura alemã que foi colocada nela um icosaedro ao redor do menino. Notem ali que o menininho está com um icosaedro ao redor dele. Isso significa Cristo. E quando pensamos na ponta lá de cima, nós vemos ali uma porta. E essa porta é a porta de entrada e saída da consciência. Logo, o icosaedro representa a entrada e saída da consciência. Agora vamos olhar para a mesma figura do menino, mas sem a imagem do quadro. Mas é a mesma figura, de uma maneira tridimensional. O que nós vamos ver exatamente? Nós iremos ver o cubo de Metraton. E se nós traçarmos linhas retas dentro, nós veremos outra forma. O que nós entendemos de tudo isso? Quando nós observamos essas figuras, nós vemos 5 sólidos platônicos que passam por aí. Vemos aqui todo o sistema de informação que surge diretamente do cubo de Metraton. São 5 formas, 6 na verdade, porque no meio é o início de todo o processo. Então, teremos 6 formas básicas. São elas o tetraedro, o cubo, o octaedro, o icosaedro, o dedocaedro e a esfera. E a esfera é você. As esferas foram estudadas por vários alquimistas. E tudo está relacionado com elemento, um elemento básico, basicamente o tetraedro. Porque esta forma representa o fogo, o cubo, a terra, e o octaedro representa o ar, e o icosaedro, a água. E o dodecaedro representa o éter, que é o mesmo que prana. O éter, ele está em todas as partes que existe energia. Esses 6 elementos são a matéria-prima de todo o universo. Na alquimia, até agora, só se falava de terra, fogo, ar e água. Se escondia o éter, porque o éter é de fato muito sagrado e está lá na ponta, no ângulo de 90 graus, onde você consegue sair através de recitações rúnicas. Quando nossas mentes começam a se abrir, nós notamos que lá dentro existem formas que levam o ângulo reto, e esse ângulo reto leva diretamente ao éter. E dentro da flor da vida tem um dedocaedro. E dentro dessa forma existe também um ângulo de 90 graus, Isa. Logo, Isa entra direto ao éter, a energia do éter. Por exemplo, no dodecaedro existem 12 faces, ou 12 apóstolos, 12 vértices, 12 vezes 12, 144 mil. E esses 144 mil é a consciência coletiva de Jeová, Satanás. Bom, sabemos que nós estamos presos aqui através da Vesica Piscis. E a Vesica Piscis é exatamente o vácuo, e o vácuo é o olho que tudo vê. E se o olho que tudo vê
está em todas as partes. A forma de sair daqui é através de uma forma, que é o ângulo reto ou a runa Isa, que vai direto ao ponto-chave, o éter, a energia que rege todo o sistema. Dentro da flor da vida existem 3 colunas, e essas 3 colunas são todas as energias do universo: a energia masculina, feminina e a infantil. 3 energias: masculina, feminina e infantil. Se nós formos olhar a essência do universo, nós iremos encontrar o quê? Próton, elétron e nêutron. Tudo isso se iniciou através do fogo, o processo inicial. Por exemplo, ali está o fogo na flor da vida, o tetraedro e o cubo são masculinos. Masculino igual fogo. Por exemplo, no lado direito da flor da vida, nós temos o icosaedro, o dodecaedro, que é o lado feminino da consciência crística. E estas formas são formadas por pentágonos, que também têm 5 lados. Do lado esquerdo do cérebro, existem outras formas. Do lado direito, existem outras formas. O lado direito está relacionado com a consciência crística. Por exemplo, se nós nos conectarmos ao centro de um dodecaedro, nós teremos um icosaedro. Vamos estudar agora o óvulo, o espermatozoide. Vamos entender um bebê. Quando se está se formando um bebê, ele tem dentro dele formas geométricas. Dentro dele existe a geometria sagrada que está ocorrendo a todo momento dentro dele. Existem vários padrões eletromagnéticos estruturais que estão gerando o corpo através do quê? De energia. Com esses padrões eletromagnéticos estruturais, criamos a Merkaba vivente, que está em torno de todos nós. Vamos ver sobre isso. Ver sobre o início da fecundação. Por exemplo, todas as formas de vida começam ou têm origem em uma esfera. E esta forma é feminina, porque o feminino é redondo. Bom, o óvulo, ele parece o quê? Um planeta, porque ele é redondo. E sendo o óvulo redondo, em volta dele existe uma membrana. E essa membrana se chama flor da vida, porque ela tem 2 linhas douradas. Dentro do óvulo existe um líquido e dentro tem uma esfera. Uma coisa sempre vai ligar a outra. Por exemplo, a molécula de DNA, ela é um cubo que gira. Por exemplo, quando nós giramos um cubo em 72 graus, nós teremos uma forma, um icosaedro. E este icosaedro, por sua vez, terá um padrão de dualidade, 2. 2 que forma um dodecaedro. Notamos que se existe um padrão de rotação, logo se cria moléculas do padrão do nosso DNA. E tudo isso tem alguma coisa por trás, que é justamente a geometria sagrada. Por trás disso está toda a irmandade e fraternidade branca, a falsa luz. Por quê? Porque existem 72 ordens envolvidas com todas as irmandades brancas. Da mesma maneira, sabemos que Jeová tem 72 nomes. Esta é a razão de ser 72.
É porque tudo está relacionado com tudo. E tudo está envolvendo estas formas. Bom, se nós pegarmos 2 tetraedros e juntarmos, vamos juntar 2 tetraedros, obteremos a estrela tetraédrica, que é exatamente o cubo. Pois se juntarmos 2 tetraedros, obteremos um cubo. E logo, quando nós obtemos o cubo, notaremos que a rede de consciência crística é formada de 60 tetraedros, mas para formar os 72 falta um pouco. Aí é necessário mais 12, que são exatamente as 12 pontas dos tetraedros. E juntando dá logo 72. Esta é a geometria sagrada. Essas outras faces são as 12 faces pentagonais. 12 apóstolos, culturas, engano, para se formar o quê? Através do engano, uma esfera através da consciência crística da origem. Por isso, quando Jeová disse que ele era o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim, ele se referiu à ordem de Melquisedeque, porque é através dessa ordem que se implantou o engano da luz branca. Então, como vimos, nós precisamos unir nossa consciência crística diretamente com o nosso lado esquerdo do cérebro, para que voltemos ao equilíbrio. Nós temos que envolver a nossa consciência crística com o lado direito e o esquerdo, unir os dois, não dividindo. Por quê? Tudo que é dividido é 2, dualidade, e você pensa por um lado e pensa por outro, nunca une 2 em 1. Isso é divisão. Se há divisão, não existe uma coisa só, um ser integral. Agora, quando Jeová ele criou o movimento do giro de 72 graus, faltava mais 28 para dar 100, ou seja, faltava 1, porque 1 mais 000 é igual a 1, né? 1 mais 00 é igual a 1, ou seja, faltava o alfa e o ômega para chegar ao princípio e o fim, porque ele diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Logo, quando ele faz esse giro de 100, quando ele completa 100, porque nós sabemos que Jeová tem 72 nomes e ele precisa ter mais 28. E quando ele completa esse 28, ou 2 mais 8, 10, que é 1, 8 mais 2, 10, 1 mais 0, 1, é exatamente quando ele chega. Ele é o alfa 1, o primeiro, e o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Bom, para formar esta esfera, Jeová, ele precisa, para formar uma esfera completa, ele precisa do quê? 28 mais 5. Por que será 28 mais 5? Porque 28 mais 5 é igual a 33. Vamos contar nos dedos. 28 mais 5. 28, 29, 30, 31, 32, 33. E para ele dar continuidade a esse sofrimento e dor, ele precisa do quê? Dos 72 espíritos e nomes que ele tem. E precisa de mais 28. Os 28 é você sendo fragmentada. Por que 28? Porque você foi fragmentada na flor da vida. E a flor da vida, cada pétala é dividida em 4 dimensões. E 4 dimensões são várias dimensões. E ali se forma o quê? 2 mais 8. 2 mais 8 é igual a 10. 10 mais 0. 1 mais 0 é igual a 1. Então, ele precisa
do alfa e do ômega. Ele é o princípio e você é o fim. Como vimos, segundo a Bíblia, ele é o alfa e o ômega, o princípio, o meio, o vesica piscis e o fim, quando se completa 6.000 anos e ele dá aquele giro e de todas as pétalas girando através de um centro se torna uma esfera, se tornando um Deus todo-poderoso a partir de você. Bom, no princípio, Jeová Satanás, ele pairava sobre as águas e observava como você era perfeito. E ele desejou ser você. Dessa forma, formando a vesica piscis, ele se fragmentou em 144.000 consciências e está fazendo, através dos 6.000 anos completos, o mesmo processo da fecundação de um óvulo, quando vários espermas entram em contato com o óvulo, mas somente um consegue entrar no meio e dividir um através da vesica piscis e viver neste óvulo através da vesica piscis. E assim ir se reproduzindo em vácuos e vácuos e vácuos.